Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos dar início então à nossa, a nossa aula de escola bíblica. E no dia de hoje, quando é domingo de almoço, para mim dar aula é terrível, porque tem um cheiro fantástico, e o meu nariz, por causa da perda de visão, acaba sendo um pouquinho mais sensível, então é triste, parece que eu estou lá dentro da cozinha, dentro da panela. Bom, enfim, vamos começar então. Eu quero orar com os irmãos. Misericórdia. Quero orar com os irmãos antes da gente partir de fato para a nossa aula. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre a continuidade daquilo que o pastor Lucas falou nas duas últimas aulas. Ele falou a respeito da providência de Deus. E hoje nós vamos falar sobre dois aspectos dessa providência. A primeira parte mais focada nos anjos, o aspecto da providência de Deus focada nos anjos, e depois o aspecto da providência de Deus focada na queda do homem, né? Qual foi a providência de Deus com os anjos e qual foi a providência de Deus com o homem caído, né? Com a queda em relação a tudo isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, se assim Deus nos abençoar, né? Mas antes vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, né? Apesar de nós estarmos estudando o catecismo e tudo mais, nós queremos que o Senhor fale conosco, né? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós nos reunimos aqui nessa manhã e nós estamos muito felizes de estarmos aqui, Deus, porque também estamos celebrando os 65 anos da nossa igreja. Louvado seja o teu nome por isso, inclusive. Mas nessa manhã, Deus, que nós nos reunimos para estudar a sua palavra, para aprender um pouquinho das ações do Senhor na história, de como o Senhor intervém nas nossas vidas, de como o Senhor intervém nesse mundo, como funciona a ação do Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Pedimos que o Senhor fale conosco. Nós estamos desejosos de ouvir a voz do Senhor, Deus, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. É a sua voz que nos corrige, que nos consola, que nos abençoa, é a sua voz que nos anima. Por isso, Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco de maneira muito profunda, muito poderosa, nos ensine nessa manhã, Deus, a respeito da tua vontade que é tão importante para nós. Fala conosco, Deus, é o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pastor Lucas falou nas duas últimas aulas a respeito, então, da providência de Deus. E a providência de Deus, apenas como um resumo, é a forma, bem resumo, né? É a forma como Deus age, é a forma como Deus intervém na história, intervém na natureza, intervém na humanidade, intervém naquilo que está acontecendo neste mundo, neste universo, né? No entanto, a ação de Deus, como nós vimos o pastor Lucas falar, ela não é uma ação que é apenas imediatista. Não é uma ação que tem um começo, meio e fim e ela acaba. Ela tem uma durabilidade eterna. Aquilo que Deus faz, conforme a sua ação, ela tem um propósito eterno. Embora seja só, Deus fez só um milagre, mas esse milagre ele tem um propósito eterno. Tá? Ela não é uma ação que visa corrigir algum problema, ou alguma mecânica, ou alguma coisa do tipo. É uma ação apenas de intervenção de acordo com a própria vontade de Deus, de acordo com o seu caráter, de acordo com o seu amor, de acordo com o beneplácito da sua vontade, de acordo com a sua presciência, né, e a sua onisciência. Então, tudo isso está ligado à forma como Deus age. E a forma como Deus age não pode ser limitada ao tempo ou ao pedido de alguém ou alguma coisa desse tipo. Ela é uma ação que está ligada única e exclusivamente à própria vontade de Deus. Tá? Ela não está ligada a nada além da sua própria vontade, do seu próprio caráter, da sua própria forma de agir de acordo com a história. Né? O pastor Lucas falou bastante sobre isso, a respeito daquela forma de pensar. Algumas pessoas têm essa forma de pensar, que Deus até criou todas as coisas, mas depois deixou o carro desgovernado, né? Segue aí e eu só fico como um observador. Muito pelo contrário, a providência de Deus ela está o tempo todo atuando nas nossas vidas, porque aquilo que a gente chama de providência nada mais é do que a própria forma de Deus agir. É um jeito bonito da gente dizer ou falar a respeito da forma que Deus age, da ação de Deus. E essa ação ela é contínua.
O tempo todo Deus está agindo, seja nas nossas vidas, seja na natureza, seja nos animais, ou seja na vida daqueles que são ímpios, daqueles que não amam a Deus. E da mesma forma, de semelhante modo, assim também é quando Deus age a respeito dos anjos, a respeito do mundo espiritual, né? Hoje nós vamos responder duas perguntas. A primeira é a 19 do Catecismo Maior e a segunda é a pergunta de número 20. A pergunta de número 19 é qual é a providência de Deus para com os anjos, e a pergunta de número 20, qual é a providência de Deus para com a queda, ou para com o homem caído, né? Como Deus age com relação a nós, dependendo do ponto de vista da queda, e como Deus age com os anjos, dependendo do ponto de vista espiritual, ali, né? Do mundo espiritual. Então vamos começar pela 19, lembrando um pouquinho daquela aula que foi dada, né, ou das aulas que foram dadas a respeito da criação dos anjos e do mundo espiritual. Nós vamos falar dos dois aspectos aqui, eu vou ser bem breve com isso, porque os irmãos já têm uma noção bastante aprofundada, pelo menos aqueles que assistiram às aulas, daquilo que a gente falou sobre a criação dos anjos. Então, os anjos eles foram criados por Deus, assim, puros, perfeitos, sem nenhuma corrupção, sem nenhuma mácula, seres muito belos, de grande beleza e poder. No entanto, alguns destes anjos, por causa da sua arrogância, do orgulho e de algumas outras questões, acabaram então caindo. Sofreram então, em primeira mão, aí o aspecto da queda, né? O aspecto do pecado. Um terço desses anjos então cai, e aí então Deus demonstra a sua providência. O que é providência? A sua ação. Então Deus não está respondendo ao que aconteceu. Deus não responde ao que aconteceu. Porque se Deus respondesse a alguma coisa que acontece, nós estamos dizendo então que Deus não tem controle sobre todas as coisas. Afinal de contas, ele está respondendo. Se ele está respondendo é porque ele não sabia que ia acontecer, né? Então, não é o nosso caso, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Deus tem todo o poder, todo o controle sobre a história, sobre o universo, sobre toda a criação, sobre todas as coisas, e por causa desse controle, então, Deus toma providências. Deus deixa as coisas já pré-estabelecidas, pré-determinadas, né? Ele já deixa as coisas sob o seu controle. Então, se isso acontecer, já tem uma providência. Se aquilo acontecer, já tem uma providência, porque Deus está o tempo todo no controle de todas as coisas, inclusive do tempo, do passado, do presente e do futuro. Por isso que a sua providência ela é perfeita, a sua forma de agir é 100% eficaz. Então, quando os anjos caem, Deus então estabelece a sua providência, estabelece a sua vontade para com esses seres celestiais e para com o mundo celestial. Vamos começar pelos capirotos? Os capirotos caíram, né? Se os capirotos caíram, significa que a providência de Deus para com eles é uma providência completamente definitiva. Nós vimos sobre isso. A providência de Deus no mundo espiritual ela é definitiva. Ou seja, eles não têm mais, e isso faz parte da providência de Deus, por mais triste que seja, ou por mais estranho que pareça, né? Faz parte da providência de Deus dizer que estes demônios, aqueles que se rebelaram, os anjos que se rebelaram, não têm mais forma de se resolver. Eles caíram, uma vez caídos, permanecerão para sempre caídos. Uma vez condenados ao inferno, eles permanecerão por toda a eternidade condenados ao inferno. Não há chance de resposta, não há defesa para eles, porque eles foram criados essencialmente espirituais, né? Então não há forma, né? O sacrifício de Cristo não alcança os demônios, tá? Então a queda deles ela é definitiva. Isso é o primeiro ato da providência de Deus com relação àqueles que caíram no sentido espiritual, né? No mundo espiritual, ou seja, os anjos que caíram junto com Satanás, né? A segunda providência de Deus é permitir que estes maus anjos ainda atuem enquanto eles não foram definitivamente, ou melhor, enquanto a sua pena não foi estabelecida. A gente já sabe que eles estão condenados, eles já sabem que estão condenados ao inferno, mas a pena deles ainda não foi aplicada. Essa é a palavra que eu estava buscando. Ela vai ser aplicada juntamente com o juízo final.
Então, quando todos os homens, seres humanos, forem julgados, os anjos e demônios serão julgados também. Quem for absolvido será absolvido, quem for condenado será condenado. E aí não tem, depois disso, né, depois da sentença final, aí não tem mais como fugir a pena, né? Por isso que a nossa urgência na pregação do Evangelho para com o ser humano que tem possibilidade de se arrepender, ela é realmente algo muito urgente. Porque nós temos essa possibilidade enquanto estamos aqui. Depois que nós formos para a glória, essa possibilidade acaba, ela se encerra. E aí o que nós temos então é a aplicação do juízo de Deus, seja para absolvição ou seja para condenação. Mas, infelizmente, os anjos caídos não têm essa possibilidade, né? Eles caíram e estão eternamente condenados. Não há sacrifício de Cristo, não há sangue derramado na cruz, não há possibilidade desses anjos serem reconduzidos à glória de Deus. Parece uma sentença muito dura e realmente ela é, né? Mas aprove ao Senhor então entender que essa seria a melhor posição, a melhor forma de agir para com esses seres celestiais, feitos pela própria mão do Senhor, mas que caíram. Nós vamos entender um pouquinho mais para frente porque existe essa distinção entre nós e os anjos, né? Mas vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. A providência de Deus para com os anjos, agora os anjos que não caíram. A providência é que eles seriam agora eternamente santificados, né? Eles seriam agora não, né? Eles são eternamente santificados, eles não têm mais a possibilidade de cair. A partir do momento que houve a queda, então Deus decidiu que não há mais possibilidade dos anjos caírem ou voltarem a serem salvos. Ou você é santo ou você é condenado sendo um anjo, tá? A segunda providência de Deus para com os anjos. Deus então deu, de acordo com a sua providência, funções para esses anjos que nós vimos aí nas aulas a respeito dos anjos, né? Faz parte da providência de Deus a missão dos anjos, né? Ou as missões dos anjos. Os seus poderes, vamos dizer assim, né? A sua responsabilidade faz parte então das suas atribuições, e as suas atribuições fazem parte da providência de Deus. Número 3, a providência de Deus para com os anjos, ela também está ligada ao louvor de Deus, né? Embora isso seja uma atribuição dos anjos, essa atribuição também está ligada à providência de Deus, né? A providência de Deus é a ação que ele toma com relação a toda a sua criação. Então, se os anjos têm a função de louvar a Deus, e essa é uma função independente de missões, né? Por exemplo, os anjos são mensageiros, isso é uma missão, é uma tarefa que eles têm que cumprir. A parte dos anjos serem vocacionados para o louvor não é uma missão ou uma tarefa, é mais uma questão de essência, de ser, né? Não de fazer. Mandar mensagens é fazer, louvar a Deus é ser, é algo que eles são, tá? Então isso também faz parte da providência de Deus para com os anjos. Toda a ação que os anjos têm juntamente com os homens, toda a ação que os anjos têm para com o próprio Deus, tudo isso faz parte da ação ou da providência de Deus para com eles. Mas eu queria que você desse uma olhada mais efusiva nessa questão da providência dos anjos ser algo muito definitivo, não ser algo que está sujeito a alguma transformação, a alguma mudança. Os anjos, eles não estão sujeitos aos milagres de Deus. Os anjos, eles não estão sujeitos às mesmas condições que nós hoje estamos, né? Como o tempo, como a queda, a possibilidade de você escolher, né? Nós ainda temos, pastor, mas nós não somos presbiterianos que acreditamos na predestinação? Sim, nós acreditamos na predestinação, mas nós ainda temos algum grau, ainda que esse grau esteja controlado por Deus, nós ainda temos um grau de certas escolhas que nós podemos fazer na nossa vida. Por isso, nós somos responsabilizados pelo nosso pecado. Se nós não tivéssemos nenhum tipo de responsabilidade, então Deus estaria plenamente no controle das nossas vidas, e nós seríamos meros escravos, né? Nós seríamos meros objetos, não teríamos vontade própria nem nada do tipo. Como nós temos responsabilidade, então nós temos
algo diferente dos anjos. Não é? Nós podemos cair, nós podemos escolher pecar ou não pecar, nós podemos escolher lutar ou não lutar contra as tentações, nós temos alguma responsabilidade nisso. Os anjos não têm essa responsabilidade. Né? Os anjos, eles são ou santos, perfeitamente santos, ou eles são caídos e são perfeitamente maus. Apesar de que não dá para dizer que são perfeitamente maus, é um benefício, né? Mas eles são perfeitamente maus. Né? Sem a completa ausência de bem, no caso a ausência de bem aqui, a gente pode dizer que é a completa ausência de Deus. Né? Do caráter manso, do caráter de Deus, você entende aí um demônio. O demônio é alguém que não tem, um ser espiritual que não tem nenhum traço do caráter de Deus. Então ele é completamente mau por causa disso. Tá? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Dúvida? Sugestões? Vamos comer? Agora a pergunta de número 20. Pergunta de número 20. Qual é a providência? Oi. Desculpa te interromper, só para reforçar, irmãos, quem quiser falar, pode ficar à vontade, levanta só fazer um sinal com a mão. Já falou? Está aqui comigo o microfone. Tinha esquecido desse detalhe. Qual é a providência, então, de Deus para com relação à queda, com relação ao homem caído? Vamos começar do começo? Primeiro, a gente precisa falar do famoso pecado original. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe, que houve um pecado original. O pecado original é aquele que Adão e Eva comeram a fruta do conhecimento do bem e do mal. Então, aí foi o ponto de partida, a desobediência primordial. Né? O primeiro pecado original. Este pecado desencadeia, então, toda a correção de Deus para com o ser humano. Esse pecado original desencadeia todas as consequências que nós vivemos hoje a respeito do pecado. Então, vamos do começo. Primeiro, a primeira providência de Deus, a primeira ação de Deus para com relação à queda é permitir que haja consequências da queda. Aí, nesse caso, nós vamos olhar com os nossos olhos humanos, e a primeira coisa que vem ao nosso coração é, então, se há consequências, Deus está sendo meramente punitivo, Deus está nos castigando, e não é isso, irmãos, não é isso. Tá? Deus não está castigando o ser humano. Não é o ser humano que está sendo castigado, que está sendo meramente punido. O que acontece é que Deus estabelece consequências não para o ser humano, não para nós, mas para o pecado. Nós não somos os alvos da consequência do pecado. Nós simplesmente estamos debaixo dela. Mas Deus não olhou para nós com um olhar de castigo apenas. Com um olhar de, você caiu, então agora você vai receber a minha ira. Não somos nós que recebemos a ira de Deus, é o pecado. É o pecado que recebe a ira de Deus. Porque se fôssemos nós não poderíamos ser sujeitos à salvação. Por que nós somos sujeitos à salvação? Porque a ira de Deus, ela foi colocada contra o pecado e não contra nós. E é por isso que nós podemos ser salvos. Salvos do quê? Salvos da ira de Deus? Também, né, de certa forma. Salvos meramente das consequências do pecado? Pode-se dizer isso também, mas não é só isso. Nós somos salvos, Deus está nos livrando, a providência de Deus com relação à salvação é para nos livrar do pecado, porque a ira de Deus ela está direcionada ao pecado e não a um ser humano, ou não ao ser humano. Tá? A ira de Deus não está direcionada a nós, ela está direcionada ao pecado. Nós somos, de certa forma, alvos da ira de Deus porque nós somos pecadores. Mas essa ira de Deus, ela não está em hipótese alguma direcionada única e exclusivamente para nós, mas é ao pecado. Tá? Então isso precisa ser algo que fale também ao nosso coração, porque muitas vezes, quando nós sofremos alguma consequência, é comum, totalmente natural, que a gente pense que nós estamos sendo punidos por Deus. Não é punição para nós. Tá?
Nós sofremos as consequências do pecado porque Deus odeia o pecado. Tá? E por isso ele colocou consequências, não para nós, mas para o pecado. Tá? As consequências do pecado são o resultado da nossa vida aqui, nós precisamos viver aqui, e nós então sofremos as consequências do pecado. Mas a ira de Deus, ela é direcionada para o pecado. Tá? Então a primeira reação de Deus, vamos dizer assim, que não é uma reação, né? Mas a primeira providência de Deus com relação ao pecado é então dar consequências a este pecado. O pecado agora tem consequências. Ele destrói completamente as bases da criação. Tudo que era perfeito, o ser humano que não morria, as plantas que não morriam, os animais que provavelmente, pelo que nos aparenta o relato bíblico, não atacavam, não eram carnívoros, ou as aparências, né? Pelas aparências. Talvez não fossem carnívoros, o ser humano não precisava, talvez, da quantidade de alimento que precisa hoje. Nós éramos, pela aparência do texto, herbívoros, né? Nós tínhamos as plantas do jardim para comer, nós éramos perfeitos, não tinha morte, não tinha doença, não tinha nada disso. Agora, todas essas consequências do pecado aparecem nas nossas vidas. Agora nós sentimos dor, nós sentimos cansaço, nós envelhecemos, nós adoecemos, nós estamos sujeitos então à morte. Né? Nós estamos sujeitos à morte. Tanto a morte física, no sentido literal da morte física, quanto a morte espiritual daqueles que eventualmente não confessarem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então essa é a primeira consequência essa é a primeira análise, o primeiro olhar que nós podemos fazer da providência de Deus para com relação à queda. Deus então traz consequências para o pecado. O pecado não fica impune, ele tem consequências. Tá? Então essa é a primeira parte da providência de Deus. A segunda parte da providência de Deus para com o pecado é que agora, já que há o pecado, já que há consequências, então Deus ele precisa mostrar para nós que existe uma solução, que não é algo definitivo, assim como é com os anjos e com os demônios. Não é algo definitivo. Para nós existe opção. Para nós existe uma solução. E por que existe essa solução para nós e não existe esta mesma solução para os demônios, por exemplo? Simples. Porque para nós foi dada uma escolha. Para nós foi dada a escolha. O Senhor deu a escolha. Vocês foram colocados no jardim. Tem duas árvores no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore foi colocada lá. E aí Deus falou, não coma da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem, aí tem uma escolha, se comerem, vai ter consequência. Então existe aqui uma escolha. Uma forma diferente da ação dos anjos, e no caso da ação dos demônios. Os demônios, eles escolheram por livre e espontânea vontade pecar contra Deus. Por isso eles não têm solução. Por isso não foi dada a eles a opção de escolher, ou de escolher não, a opção de voltar, vamos dizer assim. Né? Por isso não foi oferecido a eles a salvação. Porque eles escolheram de livre e espontânea vontade se rebelar. Eles não tinham essa escolha, vamos dizer assim. Mas eles escolheram de livre e espontânea vontade. Nós vamos nos rebelar. Nós não. A nós foi dada uma escolha. Então, Adão e Eva escolheram, das duas opções que eles tinham, eles escolheram cair. Ao escolher cair, então Deus manda uma solução. Não que ele manda depois, né, da queda, como uma resposta à queda. Mas isso já estava predestinado, pelo menos na minha perspectiva teológica, antes da fundação do mundo. Isso já estava predeterminado. Lembra que a ação de Deus, né, a providência de Deus, ela é eterna. Ela não é algo que está sujeito ao tempo. Então aquilo que Deus faz, ele faz eternamente. Tá? Então, pelo menos até onde eu sei, a perspectiva do pastor Lucas e do pastor Tiago é basicamente a mesma. Nós acreditamos que Deus faz as coisas antes da fundação do mundo. Pelo menos a sua providência e os seus decretos. Tá? Qualquer coisa vocês me corrigem se eu estiver errado, mas até onde eu lembro é a nossa posição. E é a posição da igreja presbiteriana, da própria
pelo menos que a gente olha na própria palavra, e é a posição, inclusive, dos nossos símbolos de fé. Né? Então, o que nós estamos defendendo aqui é a pura teologia presbiteriana reformada. Agora, essa providência de Deus, então, para com o pecado, ela nos dá essa possibilidade de sermos, então, salvos. Nós agora podemos ter uma opção de salvação, vamos dizer assim. E essa opção de salvação, ela não depende de nós. Né? Ela não depende de nós. Nós não podemos, já que nós estamos mortos, lembre-se que a consequência de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era a morte. Morte, né? E, embora seja um sentido até meio poético, mas ainda assim, aqueles que estão mortos, ou, você me corrija se eu estiver errado, mas eu nunca vi, embora eu não sou padrão de ver, mas eu nunca vi nenhum morto tomar decisão. Não sei se você já viu, né? Se você já viu, aí eu vou ter sérios problemas com você. Mas, no sentido geral, mortos, né, não tomam decisões. Mortos não escolhem. Né? Então, nós estamos, nesse sentido, mortos em nossos pecados e delitos. Então, como que acontece o processo da salvação? A partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele renova o nosso coração, vamos usar a palavra, vamos dizer assim, revive de certa forma o nosso coração, e então nós somos, por meio do seu poder sobrenatural, impelidos, trazidos, conduzidos à possibilidade de recebermos a Cristo como Senhor e Salvador, entendermos que Ele é a nossa única opção de salvação, que Ele é a única forma, é o único caminho de nos levar então ao céu, né? De nos levar de volta para Deus, de volta para casa. Cristo é a única opção, mas nós não temos essa opção de escolher de livre e espontânea vontade. Primeiro precisa haver um ato sobrenatural de Deus para nos conduzir a essa decisão, tá? Nos conduzir a essa opção, a essa possibilidade. Tá? Pastor, mas eu acho que eu escolhi a Cristo, né? Eu tomei essa decisão. Sim, não há problema nenhum em tomar a decisão. Tá? Nós não negamos a possibilidade de alguém escolher viver uma vida com Cristo. Não é o caso. O que nós falamos, em sendo presbiterianos e olhando para a perspectiva da predestinação, não é que a pessoa não tem a escolha no sentido literal, a pessoa não pode escolher. Nós não podemos escolher porque nós estamos mortos. Então como é que funciona? Um ato sobrenatural de Deus nos permite tomar essa decisão. Nos traz ao coração o entendimento necessário, e a partir desse entendimento há um ato sobrenatural de Deus que nos leva a tomar então essa decisão por Cristo. O que nós dizemos é basicamente isso. Não é algo que vem de nós, vem de Deus, e aí depois Deus então nos conduz a essa decisão. Né? Nós somos conduzidos a ela. Essa é a única diferença. Né? Deixa eu falar assim, fica mais claro. Né? Porque às vezes a gente parece que predestinação é um negócio muito mecânico, é muito mecanizado, né? Tira a nossa responsabilidade completa, e aí parece que nós somos só uns robozinhos ali que Deus age do jeito que Ele bem entende, e a gente não tem nenhuma participação nisso, não tem nenhuma responsabilidade nisso. Né? E aí a gente também pode acabar correndo o risco de olhar para essa situação e falar, bom, já que eu não tenho escolha, eu vou viver a vida do jeito que der. Né? Não é esse o caso. Tá? Existe um ato sobrenatural de Deus que nos leva então à possibilidade da salvação, que nos leva até Cristo. Nós então nos rendemos aos pés de Cristo, e há um ato sobrenatural, além de nos levar a Cristo, que nos chama ao arrependimento, que nos faz confessar os nossos pecados, e a partir disso tudo é ato sobrenatural, mas que nos conduz a isso. Né? O ato sobrenatural de Deus, ele não é um ato que isenta a nossa responsabilidade, que nos afasta de Deus. Pelo contrário, é um ato que nos aproxima de Deus. Tá? Então, a providência segunda, vamos dizer assim, de Deus é nos mostrar, lá em Gênesis 3,15, a gente já tem essa possibilidade, Deus então nos mostra que a sua providência, para com relação ao pecado e para com relação a nós, é que, por mais que nós caímos, e por mais que existe uma consequência definitiva do pecado, que é a morte, né? Deus não
você não viu Deus corrigir a consequência mortal do pecado, né, que é a morte. O salário do pecado é a morte, nós morremos. Você não viu Deus corrigir isso. Deus não tirou esta possibilidade ainda. O que ele fez? Ele nos disse que quando ele intervir, ou seja, quando ele voltar depois de Cristo, né, pela segunda vez, então, aí sim, ele vai corrigir esta anomalia. Né? Aí nós teremos vida eterna, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais pecado, não haverá mais tentação, não haverá mais catástrofes, não haverá mais doenças, né? Então todas as coisas se tornam perfeitas a partir do momento que ele virá pela segunda vez. Tá? A possibilidade que nós temos em relação à providência de Deus é mandar Cristo. Né? Então existe o pecado, existe a queda, existe a consequência. Então Deus, de acordo com a sua providência, tomada antes inclusive da fundação do mundo, eu vou mandar Cristo. Havendo a queda, Cristo então entra em cena. Outra consequência da ação de Deus, outra consequência da providência de Deus, com relação tanto à nossa salvação e com todo o procedimento de Deus, é nos entregar a possibilidade da comunhão, ou seja, o povo de Deus se tornaria, os indivíduos que creem em Deus se tornam um povo, se tornam uma nação. Tá? Essa é uma das providências de Deus também, nós nos tornamos uma nação. Uma parte desta providência, isso acontece no Antigo Testamento, né? Nos tornamos um povo, nós ainda somos um povo, mas no Novo Testamento Deus, vamos dizer assim, muda de certa forma a sua providência, ou aprofunda a sua providência, e além de ser um povo, nós também agora somos uma igreja. Tá? Nós fazemos parte, em todos os sentidos cívicos possíveis, do reino de Deus. Reino esse vindouro, né, que ainda virá, mas ele já está aqui. Nós já conseguimos desfrutar, ainda que de certa forma em gotas ou em partes, mas nós já conseguimos desfrutar do reino vindouro de Deus. Tá? Então isso também faz parte da sua providência. Outra coisa que faz parte da sua providência, qualquer coisa vocês vão me interrompendo aí, eu vou falando aqui, se vocês tiverem perguntas, alguma coisa, vocês podem me interromper, não tem problema nenhum. Outra parte da providência de Deus que pode não agradar a muitos. Né? Um aspecto da sua providência é nos providenciar casamento. Por isso que eu falei que talvez não agrade a todos. Né? Mas uma das providências de Deus é nos unir em matrimônio. Lembre-se, o homem foi feito sozinho. Deus primeiro fez o homem. Talvez a ideia inicial, é ruim quando a gente fala assim, ideia inicial, porque parece que a gente está dizendo que Deus toma decisões de acordo com as coisas que acontecem, mas não é isso que eu quero dizer. Só um jeito de me expressar aqui, tá? Mas Deus fez o homem sozinho. A partir do momento que Deus vê o homem solitário, se sentindo meio sozinho e tal, então a providência de Deus se manifesta. Não quer dizer que Deus está respondendo a isso como uma correção, como, puxa vida, acho que eu errei aqui. Não é isso. Mas a providência de Deus já estabelecida se manifesta, então Deus age naquele momento da história e traz então, ou cria para Adão uma esposa. Tá? Mas faz parte da providência de Deus que o ser humano ele ande em comunhão. Não vou falar em casamento, porque nem todo mundo vai se casar de fato. Né? Espero que eu não esteja nessa lista. Mas nem todo mundo acaba se casando. E até aí tudo normal. Né? Ninguém está em pecado porque não se casa. A menos que... Bom, enfim, você entendeu. Mas, no geral, você não está em pecado porque você não se casa. Mas você está em pecado, você está contra a providência de Deus, se você escolhe deliberadamente, por livre e espontânea vontade, não se relacionar com outros seres humanos. Rev, diga. Tem uma participação aqui do Gabriel. Pastor, eu tenho uma pergunta. Até que
ponto, não sei se vai ser uma pergunta bem colocada, mas até que ponto a providência de Deus, entre aspas, se condiciona à vontade do ser humano ou à ação do ser humano? Eu te pergunto porque na Bíblia a gente vê alguns exemplos de que Deus tomou decisões baseadas em ações humanas. Um grande exemplo é Nínive, por exemplo, que Deus tinha decretado condenação sobre essa cidade, por ser uma cidade muito pecadora e tudo mais, mas aí quando eles se arrependeram, diz que Deus, entre aspas, o termo que usa na Bíblia é que Deus se arrependeu da condenação e trouxe misericórdia sobre a cidade. A gente poderia achar outros exemplos na Bíblia, mas até que ponto essa providência de Deus se condiciona à ação humana? A resposta mais assim, clara, eu explico, né? A resposta é em nada. Absolutamente nada. A vontade humana não serve para absolutamente nada com relação à providência de Deus, porque de acordo com o que nós pensamos, pelo menos enquanto reformados presbiterianos, nós entendemos que a providência de Deus ela é tomada antes. Então, como é que funciona? O problema da providência de Deus ser tomada antes é que nós não entendemos ela. Para nós, a visão que nós temos é que, por exemplo, digamos que Deus me cure agora. Para mim, no meu coração, Deus tomou essa decisão agora. Foi algo que Ele fez agora. Mas, na realidade, Ele já fez isso há muito tempo atrás. Só acontece que a providência de Deus se encontrou com o tempo. Né? Foi o tempo da providência. Então, como é que explica agora essa questão, por exemplo, de Nínive, né? Que houve então uma conversão, aparentemente eles converteram e tal, não, tá, Deus, eu acho que eu me arrependi, não vou fazer isso. A gente tem o exemplo do próprio dilúvio, né? De certa forma também, Deus não se arrependeu de fazer, não vai fazer de novo e tal. Essa é uma forma de Deus se comunicar conosco, para que a gente possa entendê-lo, né? Para que a gente possa entender parte da sua revelação. Mas a revelação profunda de Deus, aquela especial que só aqueles que são realmente crentes conhecem, é que Deus toma as suas decisões antes da fundação do mundo com base naquilo que vai ser a melhor escolha, né? Ainda que às vezes não aparenta, né? não pareça para nós. Mas se a gente olhar, vamos pensar no caso de Nínive aqui. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai pensar sempre em Nínive. Olha, Nínive se arrependeu. Mas a questão da providência de Deus não estava em Nínive, estava em Jonas. Ela não estava focada em Nínive. Nínive, vamos dizer assim, vai ser meio estranho o que eu vou falar, mas ela é como se fosse uma desculpa de Deus para tratar o coração de Jonas. É o instrumento, é a ferramenta que Deus usa para tratar o coração de Jonas. Então, para Deus, é claro que Ele já ia fazer com que eles se arrependessem, porque se não fosse assim, Ele não teria mandado Jonas. Para que mandar Jonas? Para pregar. Entende? Então, quando nós olhamos para a providência de Deus, nós precisamos olhar com esse olhar mais aprofundado no passado, em todas as consequências que estão. É claro que aí que está o problema, né? Porque para nós, o nosso olhar humano, a gente vai acabar olhando pela própria imediação do imediatismo ali da situação, né? Mas quando nós olhamos para esse aprofundamento, nós começamos a perceber exatamente isso. Falou, bom, Deus se arrependeu, tá? Mas vamos olhar pelo outro aspecto. Por que Deus mandou Jonas? Porque Ele sabia que a cidade ia se arrepender. Por que Deus manda especificamente Jonas para outra cidade? Por que Ele tem que passar por tudo que Ele teve que passar? Porque Ele precisava se arrepender. Essa era a única forma, de acordo com aquilo que a palavra nos demonstra, de Ele se arrepender. Por que algumas pessoas elas precisam apenas ouvir a mensagem do Evangelho numa igreja como a nossa, por exemplo, que é uma igreja, vamos dizer, mais tranquila, que não tem gritos, que não tem luzes, que não tem... Não, a igreja é tranquila, normal, né? A gente fala normalmente, a gente não grita, a gente não faz show, às vezes eu faço umas piadinhas, mas não é... Né? Enfim. Então, por que alguém se converte aqui, desse modo tradicional, super simples, né? Às vezes ouvindo um hino, uma coisa nada a ver. O presbítero Emanuel, por exemplo, ouviu um filme numa televisão que não tinha nem imagem, pelo menos é a história que eu me lembro, né? Por que essa simplicidade existe conosco e algumas pessoas elas precisam, de repente, de uma enfermidade gravíssima, elas precisam passar às vezes pelo mundo das drogas, do crime, sabe aqueles testemunhos chocantes, né? Tem que passar por todo... Porque a providência de Deus se encarrega de entender, de acordo com a sua
onisciência de que aquela era a única maneira das coisas acontecerem. E aí, quando a gente olha para isso, a gente pode entender esse ato de Deus assim, poxa, Deus se arrepende? Não, Deus não se arrepende. Mas a possibilidade que nós temos de entender a providência de Deus de maneira profunda, ela é muito limitada para nós. Porque a gente não consegue ver todos os ângulos do que Ele está fazendo. A gente consegue olhar para o imediato, para o passado, ainda distante, mas a gente só consegue olhar para a perspectiva humana, né, do que está acontecendo. Por que alguém tem uma doença? Aí você olha, quando você começa a trazer uma doença, uma enfermidade, né? Mas aí, por exemplo, Deus traz uma enfermidade para um crente. Vamos pensar nas possibilidades. Então, este crente começa a orar pedindo um milagre de Deus. Esse milagre vai acontecer ou não? Independe da nossa vontade. Independe da nossa oração. Nós vamos orar. A vontade de Deus, ela vai se manifestar de acordo com aquilo que é melhor para Deus. Né? Às vezes, vai ser melhor para Deus levar aquela pessoa para Ele. Como é que nós vamos entender isso? A gente não consegue ter essa percepção. Às vezes, essa enfermidade vai ser, por exemplo, peguei um exemplo de um crente, né? Um crente vai ser levado para o hospital. Eventualmente, lá numa sessão de quimioterapia, por exemplo, ele vai pregar o evangelho para alguém. Talvez essa poderia ser a única forma de levar aquele crente lá para pregar o evangelho. Talvez essa fosse a única forma de levar aquela outra pessoa a ouvir de Cristo. Como que a gente vai ter ciência de toda essa ação de Deus que está por trás de cada palavra, de cada ato, de cada gesto, de cada movimento que a gente faz? A gente não consegue ter isso. Então Deus precisa se revelar para nós de um modo que a gente entenda. Então para nós aí é fato que daí Deus se revela, olha, eu me arrependi. Porque nós nos arrependemos. É fácil entender alguém que se arrepende. Puxa, eu tomei uma decisão errada. Nós erramos. Então quando Deus se revela para nós, fala, puxa, eu errei, me arrependi. Não devia ter agido assim. Nós o entendemos. Nós trazemos, a distância entre Ele e nós diminui. Então nós nos tornamos mais próximos de Deus. Olha, Deus, é claro, a gente sabe que Ele não se arrepende. Mas o próprio Deus fala conosco de um modo tão inteligível que Ele mesmo diz, olha, aqui pode ser que eu tenha vacilado. Claro que Ele não vacilou. Claro que Ele não errou. É claro que Ele não se arrependeu. A decisão já estava tomada antes, inclusive, da fundação do mundo. Deus não se corrige, né, nos seus atos, porque Ele é perfeito, senão Ele não seria perfeito. Se Ele erra, Ele não é perfeito. Né? Então, a partir do momento que nós temos isso, nós temos então a ação de Deus que se manifesta em tantos caminhos que a gente não consegue perceber. A gente não consegue ter esse vislumbre, né, de como que Deus age. Mas Ele se comunica conosco, Ele se revela para nós de um modo inteligível. Tranquilo? Tranquilíssimo. Fala. Tem uma pergunta também? Só esclarecendo aqui, vim dar uma pesquisadinha rápida aqui, a respeito do texto de Jonas, que fala em Jonas 3,10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. A palavra que tem aqui no original para falar que Deus mudou de ideia, na NAA, né, e algum outro vai usar arrependeu-se, também serve de consolo ou conforto. E pode representar aqui também um sentido de que Deus se confortou, no sentido que Ele foi suprido na sua justiça daquilo que aconteceu. Então, não indicando necessariamente um arrependimento, mas um conforto na sua própria justiça do mal que Ele ia fazer, Ele foi confortado. Que é muito semelhante ao que acontece com aquilo que Ele faria conosco, e Ele se conforta naquilo que Jesus Cristo fez. Ou seja, Jesus supre a justiça de Deus no nosso lugar. Então Ele se conforta na morte de Cristo e deixa de nos condenar, porque é suficiente a morte de Cristo para nos salvar. Né? Então Ele deixa de fazer o que Ele ia fazer, porque o arrependimento que os ninivitas demonstram faz com que Ele então aplique a sua justiça de maneira diferente, aplique a sua misericórdia, né? A sua graça, e não a sua justiça condenatória. Nesse texto. Mas eu vim dar uma olhada em Gênesis também, que fala também essa mesma situação a respeito de Noé. Né? Eu li muito rápido aqui, mas esse texto já usa a mesma palavra, mas usa da forma mais no sentido de
como se fosse um luto, que Deus sente um luto, uma tristeza por ter feito o homem e por ele ter tomado o rumo que tomou. Então, ainda assim, não é uma palavra de arrependimento no sentido de, puxa, errei, mas no sentido de que ver e constatar a sua obra tomando o rumo que tomou entristecia o coração de Deus e deixava ele realmente... E a palavra aqui uma delas usa duas palavras, né? A mesma que usou lá em Jonas, que é esse sentido eu falei agora, esqueci. Luto, né? De arrependimento, de luto. E a outra é exatamente a palavra para luto mesmo. Mas ele repete essas duas palavras com a mesma raiz de formas diferentes para que ele possa expressar esse luto, essa tristeza por ter visto o homem assim. Então, às vezes é uma questão até de tradução, problema de tradução. A NAA traduz um pouquinho diferente esse texto de Noé, ele não usa arrependimento. Ele fala, Deus sentiu e se entristeceu por ver o homem como ele estava, né? Então, já não usa a palavra arrependimento. Rev, tem mais uma participação aqui do Eduardo. Podemos colocar, então, que não é um arrependimento moral humano. No sentido moral. Olha só, que nem o pastor falou. Putz, que saco. Entendeu? É isso mesmo. Não é um sentido de arrependimento moral, né? Com o nosso mesmo sentido de arrependimento, mas com um sentido de que Deus olha e lamenta por aquilo que é deturpado dentro da sua obra. Porque é justamente o que o pecado faz, né? O pecado pegou a obra de Deus, né? Não usando aqui o pecado como um agente, uma pessoa, né? Mas assim, a consequência do pecado na criação, na humanidade, é justamente deturpar. E isso, de fato, entristece o coração de Deus. Toda vez que isso fica claro e escancarado, que é o tempo inteiro, ele se entristece por isso. Algumas vezes isso é descrito diretamente, como descrevem lá na situação de Noé, onde Deus olha, se entristece que tudo foi se corrompendo, mas ainda assim ele dá a oportunidade de salvação. Ele olha para Nínive e diz, eu vou destruir, mas ele se conforta naquilo que ele vê no arrependimento, e ele fala, então agora eu vou abençoar, vou cuidar, vou preservar a vida deles. Tem o fato também, se a gente olhar para essa mesma perspectiva, né, de que Deus, para tentar talvez corrigir o nosso coração e pensar nesse sentido do arrependimento, é que da mesma forma que Deus age com essa justiça, vamos dizer, justiça não, com essa benevolência, né, com a misericórdia, não dar o que ele talvez daria, vamos dizer assim, ou que a justiça dele exige que ele desse, é que, por exemplo, como é que é o nome das duas cidades que foram destruídas? Eu esqueci agora. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruído. Então, ele aplicou a sua justiça. Em algumas ocasiões, e aí que está o X, né, dessa providência de Deus. Ela é tomada com base em algo que nós não conseguimos compreender. Né, porque toda ação que Deus toma, ainda a nossa ação já tem consequências. Né? Uma ação pequena nossa tem muitas consequências. Imagine as ações de um Deus soberano, né, que conhece todas as coisas. As ações dele desencadeiam consequências que ele consegue perceber e sentir até nos átomos daquilo que é físico, pelo menos, e todos os atos, né, todas as consequências que se derivam disso, desde a fundação do mundo até o ato de glorificação quando ele voltar pela segunda vez. Imagina o peso, né, de sentir isso de uma vez só, né? Saber de todas as coisas, de todos os seres humanos, todos os fios de cabelo que vão cair da cabeça das pessoas durante toda a história da humanidade. Né? Todos os animais, todos os sons, os sentimentos e tudo. Deus sente tudo isso, Deus sabe de tudo isso. Né? Então, a gente tem essa ação de Deus num sentido tão aprofundado que a gente acaba não dando conta. Né? Algo mais? Não? Oi? Para a gente terminar, ainda a gente poderia falar vários aspectos. A gente pode, por exemplo, falar sobre o aspecto de que Deus, uma das providências de Deus, com relação a nós e à criação, é decretar que nós devemos cuidar da criação, né, que nós devemos ser bons mordomos. Isso também faz parte da providência de Deus. Outra providência de Deus é a sua lei, ou a sua palavra,
faz parte também da providência de Deus. Outro aspecto da providência de Deus são os sacramentos. Batismo, no caso do Antigo Testamento, era a circuncisão. Agora, no Novo Testamento, o batismo e a Santa Ceia. Já falei do casamento também, né, mas o casamento não é sacramento, é só uma outra parte da providência. Mas aqui se pode traduzir casamento como união, né? Deus promove a comunhão, então faz parte da providência de Deus promover que os santos, que os seus eleitos, que aqueles que Ele ama, estejam sempre juntos, porque juntos nós somos mais fortes, né? Juntos nós somos, enfim, mais... enfim, tem as bênçãos específicas para estarmos juntos. Tá? Parte da providência de Deus também está na justificação. Aqueles que Deus chama, Ele também justifica, então faz parte da sua providência. Parte também da sua providência para com relação ao homem é a santificação, ou seja, o processo que Deus faz de santificação. Outra parte, o fruto do Espírito e os dons do Espírito, sejam manifestos antes ou agora, ou enfim, alguma coisa do gênero, também faz parte da sua providência. Faz parte da providência de Deus também executar milagres, esporadicamente, né, eventualmente Deus executa milagres nas nossas vidas, na vida dos seus eleitos, com os seus devidos propósitos, né, muito bem estabelecidos pelo Senhor. Mas Ele executa, né, milagres no seu povo. Parte também da sua providência está na glorificação, ou seja, no processo que os filhos de Deus passarão quando Jesus voltar pela segunda vez. Nós vamos receber um novo corpo, uma nova vida, né, nós vamos ser ressurretos, aqueles que morrerem nessa terra, né, serão ressurretos nesse dia, aqueles que estiverem vivos no dia serão levados para Deus, né, e tudo mais, passarão pelo juízo e tudo mais, e serão, então, salvos. E, aliás, esse é um aspecto, então, da sua providência, que é a salvação daqueles que Ele chama para si, né? Faz parte, então, do aspecto da sua providência. Outro aspecto da sua providência é a manutenção da igreja, manutenção do crente, né? Manutenção das nossas vidas. Isso faz parte do processo de santificação, mas também faz parte do processo que o Espírito tem para conosco, né? Ele habita em nós, então Ele tem esse processo de manutenção da nossa fé, manutenção da nossa alegria, do nosso ânimo, manutenção do nosso próprio ser, do nosso ser emocional, do nosso ser espiritual. Deus também está agindo nesse sentido, então faz parte também da sua providência agir de acordo com a manutenção do seu reino, né? Agindo como um governante, como um rei fiel que o tempo todo está trabalhando pelo seu povo. Faz parte também da sua providência preparar-nos lugar, né? Enquanto nós estamos aqui, Ele está preparando a sua vinda, né? Nós não sabemos como vai ser, mas Ele está preparando a sua vinda, e em algum momento isso vai acontecer, e isso também faz parte da sua providência. Tá? Outra providência de Deus para conosco está também ligado à forma como Deus age com os ímpios. Mesmo eles sendo pecadores e tudo mais, Deus está também agindo na manutenção da vida dos ímpios. Aí é um pouco mais limitado, né? Tem algumas limitações nesse sentido, mas Deus está agindo na vida dos ímpios, né? Da mesma forma que o nosso trabalho às vezes prospera, o trabalho do ímpio também prospera. Da mesma forma que o ímpio tira boas notas, nós também tiramos boas notas, né? Ou ao contrário. Da mesma forma que a chuva cai nas nossas casas e às vezes inunda a minha, por exemplo, né? Deus também inunda a casa de outras pessoas, né? Então não é uma característica minha, né? Não é um sofrimento meu, não é um sofrimento de outras pessoas. Deus está o tempo todo agindo de manutenção do mundo, seja dos eleitos ou seja daqueles que não creem nele, né? Ou que até o rejeitam, enfim. Deus está agindo na manutenção do mundo, tá? E isso vale para tudo, né? Aquilo que Ele faz de bom e aquilo que eventualmente nos traz algum prejuízo, mas ainda assim é a ação boa de Deus. Como que é a ação boa de Deus, que alguma coisa aconteça, aí a gente tem que olhar para essa providência, né? Que tem todo que afeta, né, todas as áreas ali de muitas coisas na história e tudo mais que a gente não consegue perceber.
mas o tempo todo Deus está agindo com bondade, com misericórdia e com graça, né? A graça manifesta aos seus eleitos, mas com misericórdia e bondade para com todos os seres humanos, para com todos os animais e também para com toda a criação, né? Eu acho que é isso que eu me lembro, Rev. Não tem mais nada que eu me lembre. A gente pode falar da oração, né? Deus, a providência de Deus com a oração, ele se relaciona conosco. Eu acho que é isso. Isso aí, Rev. Não me lembro de mais nenhuma. Se tiver mais alguma que vocês lembrem do catecismo, aí vocês cobrem na próxima aula. Na próxima aula, inclusive, a gente vai começar a falar dos homens, né? Isso. Dos seres humanos. Vamos falar da queda de novo, vamos falar da ação dos homens, o que a gente tem que fazer, nossa responsabilidade, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre os homens. Isso, tá na aula de hoje a gente encerra então a série Quem é Deus? Isso. E na semana que vem nós iniciamos uma nova série, ainda dentro das perguntas do catecismo, que é Quem é o homem? É isso, Rev. Maldito homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Né? Vamos orar? Rev Lucas, você poderia nos dirigir ao Senhor? Posso, vou ir pertinho de você. Vem. Vamos orar. Deus querido, obrigado por essa manhã abençoada, na sua presença, em comunhão com o corpo de Cristo. Manhã que nós podemos celebrar o aniversário dessa igreja, manhã em que nós podemos ouvir a sua palavra e sermos nutridos pela presença e pela palavra de Cristo. Manhã em que nós podemos sentir, provar, entender, ouvir, apreender a partir da presença do Espírito também nas nossas vidas. Manhã em que nós podemos separar, dia que nós podemos separar para o Senhor, para louvor da sua glória. Obrigado, Deus, por tudo que vivemos até aqui e pedimos que o Senhor continue a nos abençoar ao longo desse dia, ainda em tudo que fizermos, seja no tempo de almoço, seja logo mais no tempo de reunião de oração e no culto à noite, que o Senhor esteja conosco também, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmãos, quero lembrar que a gente tem o almoço da comunhão agora. Se você fez a sua inscrição aí ao longo da semana, está convidado a participar. Eu não sei dizer se para quem não fez a inscrição existe a possibilidade de entrar ainda ou não, participar ainda não, mas você pode procurar o presbítero Luiz Alves, que pode te informar melhor sobre isso. Tá joia? Deus abençoe e nos vemos lá embaixo.